Oi pessoal, tudo bem? Então, depois de trabalharmos um pouco sobre com operações aritméticas, vamos trabalhar agora com representação de números, tá? Em especial, em a representação de números negativos. Tá já? Então, para começar, vamos pensar no sistema decimal, tá? Para a gente entender alguns pontos aí que são cruciais para a gente. Imagina um sistema que eu tenho 4 dígitos, tá certo? Para representar números em decimal. Isso aqui, se eu perguntar para vocês, quantos símbolos eu consigo representar utilizando 4 dígitos? Vocês rapidamente devem fazer o seguinte, né? Eu tenho 10 possibilidades aqui, eu tenho 10 possibilidades aqui, 10 aqui e 10 aqui. É do 0 ao 9. Né? E como resultado, quer dizer que eu tenho capacidade, com 4 dígitos, de representar 10 elevado à quarta, multiplicação desses caras, símbolos. Tá joia? Então eu tenho 10.000 símbolos possíveis, que variam de quanto a quanto? Do 0, 0, 0, 0 até o 9, 9, 9, 9. Não é verdade? Legal. Quando eu vou trabalhar com números positivos e negativos, eu recorro a símbolos adicionais, no caso do meu sistema decimal. Tá? Então você tem aqui a possibilidade de colocar ou esse símbolo, ou esse símbolo. Não é? Então aqui você tem mais um espaçozinho, ó. Geralmente você tem duas possibilidades. Eu coloco um mais, eu coloco um menos. O que, obviamente, nesse caso aqui, ó, a gente teria 2 vezes 10 à quarta símbolos, que varia de quanto a quanto? Do mais 0000 até o mais 9999, do menos 0000 até o menos 9999. Né? No nosso sistema, a gente acaba, no caso do zero, não utilizando nem mais nem menos, não é verdade? Mas é possível representá-lo. Tá? Então, ó, o que é que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Quando a gente trabalha com o sistema binário, a gente está trabalhando com implementação física da coisa. Isso quer dizer que o meu sistema possui um limite físico, um limite de armazenamento. Tá? Vocês devem ter ouvido falar sobre sistemas de 32 bits, 64 bits, placas de vídeo de 128, 192 bits, 256 bits e assim por diante. Né? Isso quer dizer exatamente qual o tamanho da palavra que eu vou considerar para aquele sistema, para aquela arquitetura que a gente chama. Tá joia? Então, todo sistema a gente tem que estar na cabeça, pelo menos, tá? Que ele tem uma limitação física atrelada, uma quantidade lá de espaços para representar cada uma das minhas palavras. Então, num sistema binário como esse, eu teria o seguinte: esse meu sistema eu projetei, eu concebi ele e disponibilizei 6 slots para armazenar bits para cada palavra. Então, cada palavra dele possui apenas 6 bits. Tá joia? Num sistema como esse, cada palavra ela pode assumir quantos valores diferentes. Aí você vai olhar, peraí, é binário, não é mais decimal. Então esse cara aqui, ó, ele pode assumir o 0 ou 1. Esse cara aqui, o 0 ou 1, e assim por diante. Se no decimal eu tinha 10 para cada, meu binário eu tenho 2 para cada, 2 opções para cada. Tá? O que vai resultar aqui, ó, nesse caso, 2 elevado a sexta símbolos. Tá já? 2 elevado a sexta símbolos. Né? Que vão estar do teu 000, 000 até o teu 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Tá joia? Façam sempre esse treinamento aí para saber quanto vale esses números em decimal, tá? Então, ó, aqui, ó, 2 a 0, né? Então, ó, 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7, mais 8, não é? Dá 15, mais 16 dá 31, mais 16, mais 31, mais 32, desculpa, que vai dar 63. Tá já? Então aqui, ó, você vai ter, ó, do 0 ao 63, que vai dar 64 símbolos. É exatamente 2 elevado a sexta, tá? Que corresponde aí a essa quantidade. Tranquilo? Aí por que tudo isso que eu estou trazendo, né? Olhem para cá. Vocês estão notando que, no caso decimal, a gente acrescentou um símbolo a mais, mas no sistema computacional não tem como representar mais e menos dessa forma, não é? Vocês viram que a gente representa com tensão.
E essa tensão é muito mais simples se ela for digital, né? É mais robusta a ruído. Então, ó, nesse sentido, o que a gente tenta fazer é pegar o mais e representar utilizando um bit. Pegar o menos e representar utilizando outro bit. Então, o que nós utilizamos por exemplo, é uma forma, tá, de representar. Mais eu represento com 0, menos eu represento com 1. Tá certo? Então, olha só que interessante, né? No momento agora que eu chego para vocês e digo, pessoal, o meu sistema ele tem 6 espaços. Eu concebi essa arquitetura aqui dessa forma, eu tenho 6 espaços. Aí vocês têm que perguntar para mim, esse sistema aqui, ele é um sistema sem sinal? Ou é um sistema com sinal? E eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é importante, né? Olha, imagine que em um certo momento o teu computador está armazenando isso aqui, o computador que vocês projetaram, tá? E você tem que interpretar que informação é essa. Eu chego e digo, olha, esse sistema foi projetado sem sinal. Isso quer dizer que você vai considerar tudo isso aqui como o teu número. Todo o espaço aqui, ó, isso aqui tudo vai ser o teu número. Então você vai considerar isso aqui como um polinômio. Você vai dizer, peraí, então aqui eu tenho 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 elevado a quinta. Tranquilo? Beleza, né? Se for um sistema com sinal, o que vai acontecer é o quê? Esse bit aqui, ó, que está mais à esquerda, ele não representa um valor, ele representa um símbolo, vai ser mais ou menos. Tá? Lembrando, 0 mais, 1 menos. De forma que, quando eu vou ler agora esse número, eu vou olhar para esse primeiro aqui, isso vai me dizer que isso aqui representa um menos, tá joia? Um menos. Então, eu olho para o resto do meu número, eu olho para essa parte aqui agora, tá? E verifico qual é o valor que está ali contido. Que valor negativo é esse? Eu observo que aqui vai ser 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, 3. Né? Eu digo, peraí, se for com sinal, esse número aí representa menos 3. Tranquilo? Legal, né? Esse tipo de representação aqui, ela se chama sinal magnitude. E o nome é muito explícito, né? Aqui, ó, você tem informação do sinal e depois aqui você tem a informação da magnitude, né? Do teu número. Tá joia? E isso afeta em que, exatamente? Ora, vocês viram que se fosse um sistema sem sinal, você teria a variação do 000, 000 até o 111, né? O primeiro equivaleria a 0 em decimal e o outro equivaleria a 63. Foi isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Nesse caso aqui, se a gente trabalha com sinal, essa faixa dinâmica, ela muda. Por quê? Você vai ter, primeiramente, uma faixa que representa os teus números negativos ou positivos. Não é verdade? Então, isso aqui, representa do teu mais 0 até o teu mais, né? Nesse caso aqui vai dar 31. Tá joia? E aqui embaixo você vai ter, uma faixa que representa os teus números negativos. Que vem, do teu menos 0 até o teu menos 31. Acho que é bem simples, na verdade, até o teu menos 31. Então, a ideia que a gente tem que ter sempre que estiver trabalhando com a notação sinal magnitude é que esse primeiro bit aqui, isso aqui que eu estou circulando de vermelho, representa apenas o sinal. Isso é positivo ou negativo para mim. A magnitude está do lado direito. E para isso, então, eu tenho que saber explicitamente qual o tamanho da minha palavra, tá certo? E eu tenho que saber que aquela palavra, se aquela palavra tem ou não sinal. Né? Com isso, vocês vão conseguir decodificar essa informação sem mais problemas. Joia? Tranquilo, tá? Então, se vocês entenderam isso aqui, é interessante que vocês comecem a brincar um pouquinho, tentar decodificar isso, porque esse vídeo a gente termina por aqui, tá certo? Logo mais eu venho mostrar mais algumas informações sobre representação de números negativos.